Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 13. Que a palavra de Deus que veio a Ezequiel dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam, e dize aos que só profetizam de seu coração: ouve a palavra de Deus, porque eles estão profetizando coisas, que vem da instrução da própria cabeça deles e não de Deus, Não é profecia que vem de Deus, mas sim de seus pensamentos. Então ele está mandando Ezequiel falar para esses homens, Filho do homem, que é Ezequiel, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam, e diz aos que só profetizam, de seu coração: ouve a palavra de Deus, porque eles estão profetizando de acordo com o coração deles. Eles estão profetizando aquilo que eles pensam e não pela palavra de Deus, Então, Deus está mandando Ezequiel falar para esse povo: assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram, Porque eles não viram, Deus não mandou eles falar nada. Da mesma forma, nos dias de hoje, esses falsos pastores que existem hoje, pegaram o seu diploma no estudo, que eles fizeram, que vão contra o evangelho, de Cristo, da doutrina de Cristo. Eles aprendem para interesse próprio, por isso que eles vão lá e estudam, se tornam pastor, recebem o título, um título falso, porque não é dado por Deus, Deus não dá título de pastor a ninguém, nem pastor, nem bispo, nem apóstolo, porque tá aí, como está escrito lá, Deus deu como, não a título, como se fosse, mas não a título, porque o título pertence a Jesus Cristo, Então ele mandou Ezequiel falar para esse povo que são profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subsiste as brechas, nem reparaste o muro para a casa de Israel, para estar de firme na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade, adivinhações mentirosas, os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra, Porque muitos pastores nos dias de hoje tem pessoas que o Senhor mandou dizer, o Senhor veio a mim e mandou dizer. Tudo mentira, O Senhor não mandou nada, porque é invenção do pensamento deles, é adivinhação mentirosa, Nesse tempo, já existe nesse tempo, Imagina só no dia de hoje, nessa evolução toda que tem no dia de hoje, o que é que eles não mentem para conquistar os seus adeptos a seguir esses falsos pastores com as mentiras dele, Nesse tempo aqui já está desse jeito, Deus está mandando Ezequiel a exortar essas pessoas que estão pregando mentira já nesse tempo. Porventura não tiveste visão
de vaidade e não falaste adivinhação mentirosa? Quando disseste, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei, né? Que Deus não falou. Nos dias de hoje existe muito isso, né? O Senhor mandou dizer isso e isso. O Senhor mandou dizer aquilo e aquilo. Tudo mentira, tudo invenção, né? Tem muito isso no dia de hoje, né? Nesse tempo. Se nesse tempo aqui Deus já está mandando Ezequiel exortar esse povo por conta disso, imagina no dia de hoje, que já está uma evolução e tanta, né? Porque as igrejas, que milhões de igrejas que tem por aí, são tudo falsas. São tudo igreja que o homem inventou. Para que ele inventou? Para tirar dinheiro do povo e mais nada. Ele não prega nem salvação. A legião do mal são da legião de Satanás e não da legião de Deus. Porque na legião de Deus, o tirar dinheiro, o pregador, né? Ele vai ensinar versículo para enganar o povo, jamais. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor. Então, esses pastores, né, que se dizem de Deus, que estão na legião do mal, né? Eles não estão falando verdade, né? Eles não estão pregando verdade nos dias de hoje, porque já nesse tempo aqui já estão falando em vaidade e falando mentiras, né? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor. Deus é contra esse povo que está pregando, né, essas mentiras, né? Imagina só no dia de hoje como não é, né? E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que eles não estão na congregação de Deus, né? E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentiras, né? Não estarão na congregação do meu povo, né? Porque o povo de Deus congrega na casa de Deus. O povo nesse tempo, nos dias de hoje, também é na casa de Deus, que é a igreja de Deus, né? Nos dias de hoje é a igreja de Deus. Então esse povo congrega lá, como está, não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreveram, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Porquanto andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E quando um edifica uma parede, eis que outros a cobrem com argamassa não temperada, né? Então, esses pastores, né, andam enganando o povo de Deus, né? Nos dias de hoje, esses pastores falsificados, né, que fazem teologia diabólica, porque teologia é estudo diabólico, né? Teologia é estudo diabólico, porque esses pastores vão fazer teologia para enganar o povo, receber o diploma de pastor, né, que na verdade não se deve se intitular pastor. Então, são enganadores já nesse tempo aqui, né, de Ezequiel.
Porquanto sim, porquanto andam enganando o meu povo, que é pastores aqui no tempo de Ezequiel. Imagina nos dias de hoje, né? Não havendo pai, quando edificam uma parede, eis que outro a cobre com argamassa não temperada, né? Quer dizer, a parede que eles edificam, né? Vamos supor, nesse tempo aí, já são paredes sem a verdade. Imagina no dia de hoje, né? Dize aos que a cobrem com argamassa não temperada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraíva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão onde está a argamassa com que cobriste, com que a cobriste, né? Porque não tem cimento, né? É feito só com barro e areia, e quando a chuva vem vai derreter, né? Isso significa que é a palavra de Deus falsificada por esses profetas desse tempo aí. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Os pastores se intitulam pastores, fala do nome de Deus, enganando o povo para eles pensar que aquele pastor é de Deus mesmo, mas ele faz parte mesmo, é da legião do mal, da legião de Satanás. Não tem nada a ver com a legião de Deus, nada a ver, porque a legião de Deus não prega mentira. Portanto, assim diz o Senhor: defendê-la-ei no meu furor com vento tempestuoso e chuva de inundar. Haverá na minha ira e grandes pedras de Saraíva na minha indignação para a consumir, como ele fez cair lá no Egito, né? Essas Saraíva. Lá em Sodoma e Gomorra também caiu também essa pedra de fogo, né? E derrubarei a parede que cobriste com argamassa não temperada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Nos dias de hoje também é assim, viu? Não pense você, seu falso pastor, que anda enganando o povo para tirar dinheiro dele. Não pense que Deus não está vendo, está te vendo, não, que Ele está te vendo. Ele está te vendo. E no último dia, essas paredes cairá, descobrirá, né? Com argamassa não temperada, né? E darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá e perecereis no meio dela, no meio da igreja falsa, né? Eles vão perecer, esses falsos pastores que andam enganando o povo, que se intitulam de pastores, né? Eles vão cair no meio dessas igrejas falsificadas, e eles vão saber quem é Deus. Nesse tempo aqui, Deus está falando dessa forma. Imagina no dia de hoje, né? Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que cobriram com argamassa temperada. E vos direi: já não há parede, nem existem os que a cobriram. Os que a cobriram são os donos, né? Os chefão das igrejas, né? Porque os pequenos é quem toma conta, mas tem o chefe, o grandão, o presidente, né? O presidente da instituição, né? É quem organiza tudo. E os que tomam conta são os paredes, são, né, os que cobriram, né, com argamassa não temperada. E vos direi: já não há parede. A parede é o chefão, né? Ele não temperou, não cobriu direito, e vai cair.
Os profetas de Israel que profetizam acerca de Jerusalém e vê para ela visão, não havendo paz, diz o Senhor Deus. Porque não há paz em Israel nesse tempo, porque todo mundo está voltado para a violência, para a matança, para os deuses, né? Porque eles sacrificam até seus próprios filhos, queimam, né? Para esses ídolos que eles criaram, né? Nesse tempo aí. Nos dias de hoje não, evoluiu mais, evoluiu. Eles estão pondo o nome de Deus em seus cultos, né? Mas em cada templo que é dirigido a um ídolo, né? A um santo, né? Feito, criado pela mão do homem, né? Eles estão falando, evoluíram, estão falando no nome de Deus, no nome de, né? Todas as igrejas falsificadas da época de hoje estão pregando em nome de Cristo, em nome de Deus, mas faz parte não da legião do bem, mas da legião do mal, que é de Satanás. Essas igrejas faz parte da legião do mal, da legião de Satanás, não é de Deus. Porque Deus abomina qualquer adoração que não seja para Cristo e para Ele. Deus abomina totalmente. É por isso que está essa batalha da legião do bem, da legião do mal, desde que Deus resolveu tirar a sua herança de lá do Egito, pôr na terra prometida e seguir, mas eles não seguiram por conta desses ídolos, né? Eles tinham a mente cauterizada nos ídolos lá do Egito. Deus mandou aquelas pragas todinhas para eles acreditar em Deus, não foi para afrontar Faraó, foi para o povo acreditar em Deus, porque eles só acreditavam nos ídolos lá de Faraó na época, né? E na sequência, até chegar à terra prometida, quando chegaram, se instalaram, né? Ainda permaneceram por um bom tempo, porque Deus enviava, né, alguém para tomar conta do povo de Israel, os israelitas e as outras tribos. E quando tinham uma pessoa para exortar eles se mantinham firmes na lei que Deus deu a ele através de Moisés. Mas quando um profeta, um rei, ou qualquer pessoa que Deus instituiu para tomar conta dele morre e não tem mais ninguém, ele se bandeia para os ídolos e abandona Deus ligeirinho. Então essa batalha vem de lá desde o Egito até esse tempo aqui de Ezequiel. E Deus está botando Ezequiel, como botou Jeremias, como botou Isaías e os outros, né? Esse Isaías, Jeremias, Ezequiel é um povo mais novo para cá, né? Porque esse povo já tem abandonado Deus. Até Salomão e um rei que teve ainda, o povo ainda tinha exortação total ainda para com esse povo ainda obedecia. Mas depois do rei, acabou isso, acabou, não teve mais, eles se bandearam totalmente para esses homens, né? Como está lá acho que é Isaías, que maldito o homem que acredita no homem, né? Está escrito lá, maldito o homem que acredita no homem. Deus está falando para esse povo aí, porque eles estão acreditando no homem e não na palavra que Deus deu a ele. Eles estão indo atrás dos ídolos, né? Dos deuses, né? E esses deuses evoluíram para os dias de hoje, ganharam nome próprio, né? Aí já havia santuário, altares para esses ídolos, né? Nessa época aí, em Jerusalém, e nos dias de hoje também criaram seus altares, seus templos, com o nome dos seus deuses, com a estátua dos seus deuses lá, como tem Igreja Nossa Senhora Aparecida, Igreja Santo não sei de que, Igreja Santa não sei de que. Então, cada congregação da legião do mal tem um deus dele, né? Um ídolo
intitulado naquele templo, né, que eles criam, né. Em cada cidade tem um, dois, talvez três, dependendo do tamanho da cidade, ou mais, depende do tamanho da cidade, né. Os profetas de Israel que profetizam acerca de Jerusalém, e veio para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Deus, né. Os profetas de lá são mentirosos, que estão em Jerusalém nessa época aí. Diz que tem paz, mas não tem paz. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo. Está mandando Ezequiel dirigir o rosto dele contra as filhas do próprio povo, porque ele é israelita, que profetiza do seu coração e profetiza contra elas, né? E diz, assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem a almofada para todas as axilas e que fazem véu para as cabeças de pessoas de toda a estatura, para caçarem as almas. Porventura, ei, meu povo, as almas guardarei em vida para vós, né? Deus está mandando ele que e vós me profanaste entre o meu povo por punhados de cevada. Quer dizer, essas mulheres, né, bota esses véus, vão atrás do povo, né, e por um punhado de cevada profana o nome de Deus, e por pedaço de pão para matar as almas que não havia de morrer, né, que é as almas que não havia de morrer, e para guardar em vida as almas que não havia de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Então o povo de Deus já estão, né, se cauterizando para a mentira. Foi por isso que Cristo veio aí para esse povo, e eles não aceitaram, acharam que por isso que crucificaram ele, crucificaram Cristo, porque eles não acreditaram, eles não acreditaram que foi Deus que tinha mandado Cristo para esse povo, não aceitaram, Eles preferem a mentira desses homens aí, desses templos que já estão sendo criados, né? Eles preferem esse povo aí, né? Como nos dias dos templos, muitos templos no dia de hoje. Portanto, assim diz o seu Deus: eis aí vou eu contra as vossas almofadas com que vos ali calçais as almas, fazendo voar, e as árvores soltarei as almas. Sim, as almas que vos caçais fazendo voar, né? E rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará em vossas mãos para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor. Visto que entristeceste o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e fortaleceste as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho, para conservá-lo em vida. Portanto, não vereis mais vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo da vossa mão, e sabereis que eu. Mude essas ações que está tentando, né? Deus está tentando. Não sei se ele vai conseguir, porque esse povo
é muito rebelde, muito rebelde. Ezequiel capítulo 14 diz o castigo dos idólatras. Imagina só quantos idólatras, né, já tem nessa época, e imagina a idolatria do dia de hoje, né? No dia de hoje, além dessa legião do mal que criou a religião e pôs uma igreja poderosíssima, né, cheia de ídolos, né, causando a maior idolatria do mundo, né? Desculpe, eu não quero ofender vocês, mas é a palavra de Deus quem diz que vocês são idólatras e são abominação para Deus, né? Entender essas coisas, né? Qualquer um que lê a Bíblia direitinho, vagarosamente, vai entender o qual é o significado de Deus para com seu povo. O castigo dos idólatras, Ezequiel 14. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel. Vieram para quem? Para Ezequiel, né? Foram até ele. E vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, né? Quando esses anciãos se sentaram à frente de Ezequiel, veio a palavra de Deus para ele dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Perguntou, né? Portanto, fala com eles, Deus está dizendo agora, portanto, fala com eles e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo, ele lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os ídolos. Então, o povo israelita que veio lá do Egito, os velhos foram morrendo, e eles foram, os outros que iam nascendo, ia recebendo as instruções. Todo ele recebeu as instruções da lei de Moisés, que foi dada por Moisés. Todos eles, israelitas, os das tribos, os gentios que estavam misturados com eles, todo esse povo receberam a lei de Moisés, todo eles. Mas ao passar do tempo, né, quando no mesmo tempo ainda, na sequência, eles já se rebelavam contra Deus para ir atrás desses ídolos da legião do mal, que era a cidade vizinha, né, os termos vizinhos que adoravam os ídolos. O povo de Deus também abandonava a lei que ele recebeu através de Moisés, que não era para ir atrás desses ídolos, e iam, né? Por isso que Deus está aqui com Ezequiel, falando para esse povo, para que ele abandone esses deuses, esses ídolos, né? Porque aqui é ídolo. Na doutrina de Cristo, a idolatria é muito maior, não só é para os ídolos, né?
Na doutrina de Cristo, idolatria é até comer muito, adorar cantor, jogador e etc, e etc. Não só aos ídolos, né? Porque a doutrina de Cristo é muito mais ampla. A lei de Cristo é muito mais ampla do que a lei de Moisés. Por isso que nós devemos seguir a lei de Cristo, porque não é a lei de Moisés, não é compatível para a salvação dos cristãos no dia de hoje. Por isso que ela foi abolida, né? Essa lei foi mudada, está lá em Hebreus 7,12. Pois mudando-se o sacerdócio, é necessário fazer mudança da lei de Moisés para a lei de Cristo, porque a lei de Moisés é falha, né? Muito falha, é a lei da pedra, é a lei que mata, não é a lei que salva, né? A lei de Moisés é a lei de dente por dente, olho por olho, dente por dente. A lei de Moisés é assim, dessa forma. A lei de Cristo é espiritual, é lei para a salvação, é doutrina para a salvação, né? E todo aquele que quer introduzir a lei de Deus dos israelitas para os cristãos no dia de hoje está enganando você, né? Inclusive colocando esse é o principal dos falsos pastores dentro das falsas igrejas, é introduzir o dízimo, que faz parte da lei de Moisés para os israelitas, né? Eles introduzem porque os falsos pastores não querem saber da sua salvação, mas quer saber do seu dinheiro. Por isso que eles introduzem o dízimo. Ele não confia, né, no evangelho que foi dado na doutrina de Cristo, que é contribuição voluntária. Eles podiam até lucrar mais se eles estivessem pregando a verdade, né? Podia até, mas agora eles vão ter que pagar um preço. Esses falsos pastores vão ter que pagar um preço por estar enganando o povo. O povo que está dentro dessas igrejas falsificadas, que está recebendo essa mensagem, por exemplo, que eu estou dando agora. O povo que está dentro das falsas igrejas, que está seguindo os falsos pastores, que está ouvindo eu falar agora, você mesmo, que está acreditando no seu falso pastor e não está acreditando na doutrina de Cristo, que não está acreditando no mandamento de Cristo, porque o seu pastor está introduzindo a lei de Moisés para vocês, e a lei de Moisés não tem nada a ver para a salvação, é passado, já foi, era para o povo israelita, para as tribos, né? Não é para nós hoje. Então você que está ouvindo isso, presta atenção, foge, povo, foge desses cães gulosos, porque eles não fazem parte da legião do bem, da legião de Deus. Eles fazem parte da legião do mal, da legião de Satanás. Por isso que eles enganam vocês, com propósito, com dízimo, com congresso, etc, e etc, e etc. Jejum não sei de que, Santa Ceia com dinheiro. Ó, povo, volta para Deus. Não vamos fazer como esse povo israelita aqui, que está indo atrás de doutrina de homem, da palavra do homem, né? E Deus diz, triste daquele, né, que acredita no homem, né? Se liga, né? Triste daquele que acredita na palavra do homem. Vamos acreditar na palavra de Deus. Povo, né? Então, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos apartaram de mim para seguir os seus ídolos. O povo israelita dessa época, os pastores estão implantando os ídolos. É por isso que a legião do mal implantou essa grande religião
essa grande igreja que faz parte de Satanás, que é da legião do mal, que é da religião e não da legião de Deus, né? Vamos seguir, nós somos legionário, combatente, né, da legião do mal. Nós somos da legião do bem, combatente da legião do mal, para que convertemos os que estão na legião do mal para a legião do bem. Esse é o dever do soldado de Deus, porque Deus é o Senhor dos exércitos, tá? Então, na sequência, portanto, está mandando Ezequiel dizer, portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Não é? O que é que eu estou dizendo? Isso já é desse tempo aí, esse povo que era de Deus. Deus está tentando fazer que ele se converta novamente para ele, porque eles estão convertidos aos ídolos. Da mesma forma é vocês no dia de hoje. Foge dessas igrejas com o nome de ídolo. Dessas igrejas que está cheio de ídolo, que o padre chega para você, não, a gente não adora ídolo não, isso aí é só uma lembrança. Se você tivesse a foto da sua mãe, você não ia olhar para... Não vá nessa, não vá nessa, isso é abominação. Deus aqui já está falando para esse povo que não tem o evangelho ainda. Imagina nos dias de hoje, na doutrina de Cristo, se Cristo vai aceitar. Vou ler para vocês entenderem, vocês aí, né? Porque a guerra, toda a guerra de Deus contra o seu povo, nessa época, desde que tirou lá do Egito, é contra as abominações, aos ídolos, aos... sei lá, não sei nem dizer se que eles chamam de santo, eu acho que não chama de santo, chama de deuses, né? Os deuses de hoje é diferente, tem seus nomes próprios, né? Porque o homem colocou Santa Efigênia, Santa Nazaré não sei de que, Santa não sei de que, Santo não sei de que. Mas quem criou foi Deus? Não foi, foi o homem quem criou. E Deus abomina essas coisas. Deus abomina. Portanto, dize a casa de Israel, isso é nesse tempo aí, né? Dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos. Deixe esses ídolos, desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações, porque isso é abominação. Você que ora para Maria, que ora para José, que ora para a cruz, que ora para Santa não sei de que, tudo isso é abominação a Deus. Tudo isso é abominação a Deus. Por quê? Porque Deus quer que ore para Ele e seu Filho somente. Porque Cristo é quem intercede por nós. Não tem Santa fulana de tal, nem Maria, nem Joana. Ninguém intercede por nós, a não ser Cristo. Porque só Ele é quem desceu do céu para mostrar para esse povo aqui o poder de Deus. Esse povo não aceitaram. Ele pregou, deixou sua doutrina, voltou, está sentado à direita do Pai, recebendo as orações do justo, né? Recebendo as orações do justo e pedindo ao Pai, Pai, fulano está pedindo, esse é justo, atende. É assim que funciona. Ninguém subiu ao céu se não foi aquele que desceu, Cristo. Então, não caia nessas armadilhas, povo. Não tem muito passado. Nem existia ainda. Vocês, nem existia ainda e Deus já abominava essas coisas. Imagina hoje. Qualquer uma casa de Israel que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e o puser tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta
para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo, e porei o meu rosto contra o tal homem, e o assolarei para que sirva de sinal e provérbio, e arrancá-lo-ei do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, esse povo aí, está falando desse povo aí, mandando Ezequiel dizer para ele: homem, ó, não vá atrás dos seus ídolos, porque eu assolarei. Né? Ele vai assolar, vai matar, vai destruir, vai adoecer, vai fazer o que Deus pensar contra esse povo. Para quê? Para que sirva de sinal, para que sirva de exemplo para aqueles que estão vendo, né? Para que sabereis que eu sou o Senhor. Isso nessa época aqui Deus manifesta muito mais do que nos dias de hoje. Nos dias de hoje, a manifestação de Deus é através da doutrina de Cristo. É para você seguir a doutrina de Cristo, para que, se você estiver coerente com a doutrina de Cristo, Deus possa fazer alguma coisa por você. Se você se arrepender, se você pedir perdão, se você ajudar o próximo, se você tiver amor ao seu próximo de verdade, se você ajudar o seu inimigo, perdoar o seu inimigo, essa é a manifestação de Deus para você. Certo? Nesse tempo aqui é diferente, porque aqui é olho por olho, dente por dente. Nesse tempo aqui do povo de Israel, viu? É olho por olho, dente por dente. Mas quando Cristo veio, não é mais olho por olho, dente por dente. É espiritualmente. Então você tem que fazer as coisas boas para que Deus veja seus atos, para que Ele lhe aceite. Não é como aqui. Deus aqui, esse povo, são tão rebeldes, tão rebeldes, tão rebeldes, muito ingrato, muito mal, e Deus ainda está mandando alguém para trazer eles de volta, para que eles se convertam. É o dever, Ezequiel aqui, Deus está falando, mandando Ezequiel fazer isso com esse povo, para ver se eles se convertem, se eles voltam para Deus de novo, porque Deus vem sofrendo tanto com esse povo, vem sofrendo tanto, sofreu. Já li o sofrimento em Jeremias, né, que Deus aborrecido, sofrendo por conta desse povo, né, porque eles são rebeldes, maldade, matam, enganam, mentem, né, por conta de outros homens, porque eles estão acreditando na palavra de homens e não na palavra de Deus. E Deus diz: maldito o homem que confia no homem. E eles não estão confiando em Deus, mas no homem. Esse aqui é a palavra que deixou lá. Maldito o homem que confia no homem. Nesse tempo aqui, porque eles estão confiando no homem e não em Deus. Nos dias de hoje também é a mesma coisa. Não tem diferença. Então, de você confiar no falso pastor, é melhor que você confie na palavra de Deus do que no que o falso pastor lhe ensina. Como você abre a sua ideia, vá lendo, vá tentando entender, que Deus faz com que você entenda. Se você for uma pessoa merecedora de salvação, Deus vai lhe ajudar e você vai entender, e você vai saber que o seu falso pastor está... Então arrancá-lo-ei do meu povo e sabereis que eu sou o Senhor. Por quê? Porque são maus. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, né? Tá ruim demais pro PC. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta. Porque
o verdadeiro profeta vai falar as palavras que Deus manda nesse tempo aí. Hoje a profecia é dentro da Bíblia, né? E se eu tiverei enganado esse profeta, eu estenderei a minha mão contra ele e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. E levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar, porque ele está enganando, né? Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim. Então, tudo que Ezequiel está dizendo, todas essas palavras, vem da mão do Senhor. Ele está dizendo, se eu não for de minha, né, não for minha, então castigo, né? Castigo do profeta será como castigo de quem o consultar. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Porque tem muitos profetas falando que é de Deus, está ensinando os pastores, os falsos, como no dia de hoje, né? Então eles serão o meu povo e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Deus, né? Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim. Então Ezequiel está falando a palavra de Deus para esse povo, porque esse povo está recebendo profecia de falsos profetas que não vem de Deus, não é a palavra de Deus. Aí ele está dizendo, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Transgressões de quem? Dos falsos pastores da época, dos homens que estão ensinando esse povo, né? Então eles serão o meu povo e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. Ezequiel 14, capítulo 12, que diz a justiça dos castigos de Deus. Veio ainda a minha palavra do Senhor a Ezequiel, né? Veio a palavra do Senhor para Ezequiel que diz: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela. Deus falando para Ezequiel dizer que Deus vai estender a mão contra ela, se ela se rebelar gravemente. Não, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Está mandando Ezequiel dizer isso para o povo. Quando uma terra presta pecar contra Deus, né? Porque são muitos lá espalhados, né? Mas quando ele fala uma terra, né? Que é uma população, vamos supor, uma tribo, vamos falar assim, uma tribo pecar contra Deus, se rebelando gravemente, então Deus vai estender a mão contra ele ou contra ela, a cidade, e lhe quebrarei o sustento do pão. Quer dizer, não vai dar comida naquela terra, não vai ter prosperidade. Eles vão plantar, mas não vai dar lavoura, né? Enviarei contra ela a fome. Ele vai plantar e não vão poder comprar nem nada. E cortarei dela também homens e animais, né? E ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor. Quer dizer, que se tivesse Noé, Daniel, porque são homens, Deus achou justo, né? Noé, porque na primeira perdição da geração, a legião do mal prevaleceu, ele achou Noé homem justo. Daniel e Jó também, que era homem justo, né? Então, dentro de todos, só se salvou esses três, Noé, Daniel e Jó. Pela sua justiça, livraria apenas as suas almas, diz o Senhor, né? O resto, ó, morreria, se perdia. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens e elas desfilarem de modo que fique desolada, ninguém possa passar por ela por causa das feras.
né? Deus está dizendo, se eu fizer passar pelas terras as feras selvagens, leão, onça, né? Essas cobras venenosas, tudo vai ficar desolado lá, porque ninguém vai morar, passar por ela por causa das feras. Ninguém vai para lá, né? E estes 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos, nem a filha livrarei eles, só ficaria livre, a terra seria assolada, né? E esses 3 homens, Noé, Jó e Daniel, estes 3 homens estivessem no meio dela vivo, eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos nem a filha livrariam, eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Então Deus livraria Noé, Daniel e Jó, mas o resto, nem as filhas, nem os filhos, ele livraria, não deixava todo mundo morrer por causa da sua rebeldia. Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser, espada passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda aqueles 3 homens estivessem nela vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filho nem filha livraria, mas somente eles ficariam livres, né? Porque são homens justos, homens, né, que seguem a Deus fiel. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dela vivo, eu, diz o Senhor Deus, que nem o filho nem a filha eles livraria, mas somente eles livraria as suas próprias almas pela sua justiça, né? Então Deus livraria só esses 3 porque se achavam justos, mas os outros morreriam, né? Isso é nesse tempo aí, né? Mas nos dias de hoje Deus está dando a chance de arrependimento, né? Deus está dando a chance da pessoa se recompor, de se converter para Deus verdadeiramente, pela doutrina verdadeira, na igreja verdadeira, que é a igreja de Deus única. Foi Cristo quem, não foi o homem, não foi o homem quem inventou. As igrejas que vocês estão são igrejas falsificadas, foi o homem que inventou, pela ganância do dinheiro, né? E não para dar salvação a vocês. Fala de Deus, fala de Cristo, mas só para agradar, né? É só para agradar, como está escrito, com palavra lisonjela, né? Para agradar. Porque assim diz o Senhor Deus, mas quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, ó, Deus tem 4 maus juízos. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos. Deus tem 4 maus juízos. Juiz. A espada, a fome, as feras, né? E a peste. São os 4 maus juízos de Deus. A espada, a fome, as feras e a peste. Contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. As feras de Deus, a espada, a fome e as feras diferentes dessas feras que se encontram em Jerusalém, para cortar homens e feras. Mas eis que alguns fugitivos restarão nela, que serão levados para fora. Assim, filhos e filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela, né?
Então Deus não vai abandonar essas filhas e esses filhos que fugiram, né, do mal. Eles vão ser consolados do mal. Eles não vai, essa fera de Deus, a fome não vai ser para esses filhos e para essas filhas, né, que serão levados para fora. E sereis consolados, né, quando virde o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tem feito, diz o Senhor. Porque Deus está destruindo Jerusalém, por quê? Porque os homens se voltaram para os ídolos, para julgar o inocente culpado, né? Para tirar sangue do inocente, etc, etc. E os ídolos, por isso que Deus está fazendo essa coisa. Deus está mandando Ezequiel avisar dessa forma para esse povo, para que eles se convertam, abandonem essas coisas, para ver se eles se voltam para Deus. Porque esse é o povo, a herança de Deus que está se perdendo, né? Vou dar uma paradinha por aqui. Espero que vocês tenham gostado da leitura, né? Não sei ler muito bem. Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, felicidade e principalmente que vocês tenham amor verdadeiro, não fingido. Que vocês saiam dessa legião do mal, procure a legião do bem, porque existe, né? Existe uma igreja verdadeira, procure, chama-se Igreja de Deus. Procure e a encontrará, tá? Saiam do meio dos cães gulosos que só querem extorquir vocês com palavras, falam de Deus, mas por engano, para enganar vocês. Então, eu voltarei em Ezequiel capítulo 15, né? Que diz o pau inútil da videira. O pau inútil da videira. Esse é o próximo vídeo. Deixe o joinha aí para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. E tenho dito,